Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as bombas industriais, mais especificadamente sobre a cavitação em bombas de engrenagens. Mas antes de começar, quero lhe convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se os nossos vídeos têm lhe ajudado e você deseja ajudar o nosso canal, você consegue se tornando membro do nosso canal. Como membro, além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais e a vídeos exclusivos. Então clique em Seja Membro e verifique a modalidade que melhor lhe atenda. Bom, sem mais delongas, né, vamos então ao tema do nosso vídeo de hoje, né, que é a cavitação em bombas de engrenagens. Né? Antes de mais nada, antes de falar, né, da cavitação nas bombas de engrenagens, vamos entender o que é cavitação. Né? Cavitação é o fenômeno que acontece no escoamento de líquidos quando esse líquido, por algum motivo, ele atinge a pressão de vapor desse líquido. Né? E o que seria a pressão de vapor? A pressão de vapor é a pressão na qual o escoamento, né, o líquido, ele passa a forma de vapor. Daí o nome pressão de vapor. Então, quando você chega na pressão de vapor do líquido, ele começa a vaporizar. Quanto mais distante for a temperatura, né? Então digamos que a pressão de vapor seja 10, né? Você chegou numa pressão de vapor de 5, numa pressão de 5. Então você vai ter uma transformação de uma quantidade muito maior de líquidos em vapor. Esses fenômenos nos escoamentos, eles acostumam acontecer de maneira muito rápida. Existem duas maneiras principais na qual a pressão pode atingir a pressão de vapor. A primeira delas, que a gente estuda, é quando vai dimensionar a bomba, que está relacionado com o NPSH da bomba. Então, bomba centrífuga tem isso, bomba de engrenagem tem isso, qualquer tipo de bomba, na verdade, tem isso, né? Que quando você fala de NPSH, significa que você está preocupado com a ocorrência do fenômeno de cavitação. Né? Isso tem, entre aspas, remédio, né? A gente verifica isso durante o processo de cálculos que são feitos para chegar na bomba adequada para a sua aplicação. Né? E pode acontecer também quando você tem uma redução de pressão pontual. Quando é que você tem uma redução de pressão pontual? Quando, por exemplo, o escoamento aumenta a velocidade. Existe o princípio da equação que a gente traduz pela equação de Bernoulli, que mostra que quando você tem, né, um aumento de velocidade do escoamento, você tem uma diminuição da pressão e vice-versa. Né? Então, se aumentar a pressão, cai a velocidade. Se aumenta a velocidade, cai a pressão. Então, pode acontecer isso em, né, locais bastante específicos do escoamento, e nessa situação você vai ter a geração de bolhas de vapor, como, né, a gente está mostrando aqui nessa animação. E note o seguinte, né, deixa eu deixar grande aqui. Note o seguinte, que essa bolha ela é provocada em laboratório, né? Ela implode. Quando ela implode, ela é muito violenta, essa implosão. Ela é tão violenta, essa implosão, que chega é capaz, né, de remover materiais da superfície dos componentes. No caso aqui desse vídeo, né, a gente está falando das engrenagens, mas poderia ser da carcaça também, poderia ser do rotor. No caso de válvulas, né, pode acontecer bastante também. Você tem, né, literalmente uma erosão por cavitação acontecendo no equipamento. Né? Então, isso é um problema, né? Isso acontece com frequência, o seu equipamento, ele, além de aumentar, né, o nível de vibração desse equipamento, ele vai quebrar com mais rapidez, né? Ele vai diminuir a vida útil desse equipamento. Né? Se a gente for falar agora, no caso da bomba de engrenagens, isso aqui também acontece nas bombas de lóbulo, também acontece nas bombas de pistão circunferencial, nas bombas de parafuso, né? Esse fenômeno aqui acontece, mas acaba sendo mais eminente aqui, mais visível, nas bombas de engrenagens. E seria o terceiro, né? Eu falei de dois, mas existe um terceiro motivo pelo qual a pressão pode cair. É o que acontece aqui, né? Você tem um produto aqui, né? O óleo aqui, por exemplo, né? Aprisionado aqui entre dois dentes. Então, nessa região superior ou nessa região de baixo aqui, chega um determinado momento que, à medida que o volume diminui, a pressão aumenta,
mas num determinado patamar, essa câmara ela aumenta de volume. Então, quando você aumenta o volume, né, ocorre uma expansão da câmara, a pressão também cai, né? Seria a terceira maneira. Essa cavitação não tem muito o que fazer aqui, é uma coisa inerente ao funcionamento da bomba, né? Não tem muito o que a gente possa fazer, né? Tem que, entre aspas, conviver. Né? Isso é uma característica do processo. Então, nesse vídeo aqui, a gente está vendo aqui na parte superior, né, dos dentes, e aqui na parte de baixo também, a gente vê esses vórtices sendo formados, que tem a ver justamente com a forma, né, como quando a câmara aqui formada entre os dentes, ela expande e a pressão cai. E logo na sequência, quando a câmera se junta com o restante aqui, né, da saída do equipamento, a pressão vai equalizar. E nessa equalização a pressão volta a subir e com isso as bolhas que se formaram vão implodir. Né? Com o tempo, você vai visualizar que esses dentes, no caso aqui dessa bomba de engrenagens, é cheio de buraquinhos. Né? Acontece isso com bastante frequência. É comum esse tipo de defeito. E nas bombas de lóbulo, elas funcionam de forma semelhante. Você tem os lóbulos ali se encaixando, né? Eles não se tocam, como é o caso aqui das bombas de engrenagens, mas você também tem esse efeito, né, dessa câmera, a expansão dessa câmera que vai também gerar, pode chegar, não quer dizer que vai chegar, mas pode chegar, né, na pressão de vapor do líquido, e chegando nessa pressão de vapor do líquido, você tem o fenômeno da cavitação. Né? E a pressão de vapor está intimamente ligada com a temperatura. Eu sempre dou o exemplo da água. Se você botar água para fazer café, por exemplo, a água vai começar a entrar em ebulição por volta dos 100 graus. Né? De 100 graus para menos, dependendo da altitude. Né? Se você mexer na pressão, isso na pressão atmosférica. Se você trabalhar numa pressão mais baixa do que a pressão atmosférica, a água vai vaporizar numa temperatura mais baixa. Isso a gente estuda no dimensionamento de bombas centrífugas, principalmente. Né? E se você precisa de entender melhor esses conceitos, eu te convido a participar do nosso treinamento Especificação de Bombas Centrífugas, que também vale para outros tipos de bombas. O processo, né, de especificação é bastante semelhante, né, não muda quase nada. Existem alguns detalhes, né, mas a gente pode auxiliá-lo caso você deseje. E além de aprender todo o processo, né, durante esse treinamento, você também tem acesso ao nosso aplicativo. E esse aplicativo permite você fazer o cálculo adequado, né, o cálculo correto da sua bomba para a sua instalação em um tempo muito curto. Então fica aí o convite para você participar conosco. E se você quiser, né, ver algum vídeo aqui no nosso canal, te convido a deixar no comentário a sugestão aí de algum tema. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.